Tem um termo que entrou na moda faz um tempinho, o pessoal fala bastante aí, que é um negócio de copy. O que é copy? Você tem que fazer copy. Sabe o que é copy? Você sabe o que é copy? Fica ligado nesse vídeo que eu vou te explicar como é que você cria uma copy que vende, o que é copy, como é que você pensa numa copy, qual é a estrutura de uma copy. Esse vídeo vai te ajudar a pensar melhor em marketing, principalmente se você quer vender mais. Então beleza, o que é uma copy? Copy é uma técnica de escrita persuasiva, ponto. Isso é o que você vai achar em qualquer lugar, você vai pesquisar ali, e aí vem do copywriting, né? Que é a escrita persuasiva, que começou lá com aquelas malas diretas que o pessoal mandava, que era bem comum há muito tempo atrás, antes mesmo de começar qualquer tipo de marketing mais estruturado. Essas cartas, essas malas diretas eram cartas de venda, eram cartas que tinham o intuito de convencer a pessoa a comprar. E aí tem um ponto, né? Às vezes muita coisa mudou, as coisas evoluíram, mas as estratégias não. A gente está lidando com a emoção humana e para você acessar a emoção humana, o jeito que você acessa hoje é o mesmo que você acessa há um tempão atrás, porque na verdade é a conexão humana. Então a copy ela é uma escrita que busca estabelecer essa conexão e te fazer tomar uma ação a partir de um desejo que é despertado ali. Então ela busca te manter atento e conectado. Agora, como é que você faz isso? Como que você pensa isso? É o que eu vou estar te falando agora. Pensa que copy é um discurso persuasivo. Então, imagina, eu sempre associo que copy é um vendedor. Então, copy é um vendedor que vai estar fazendo um papel de vender, independente do contato direto com o vendedor. Então, essa copy ela pode ser feita através de uma escrita, um modelo escrito, mas também através de elementos que representem esse papel de vendedor. E aí quando você pensa dessa forma, a gente começa a entender que não tem como você chegar, sendo um vendedor, e chegar para qualquer pessoa e falar assim, ô, quer comprar? Você quer comprar? Você quer comprar? Você quer comprar? Isso não funciona. O vendedor ele tem que estabelecer uma conexão, o vendedor tem que te manter atento, o vendedor tem que criar desejo, tem que abrir precedente e aí conduzir para um processo de compra. E fazer isso é um processo de venda. Copy é um processo de venda. Então, a escrita persuasiva é um processo de venda escrito. Mas não tem como a gente pensar em copy hoje olhando só para texto. A copy ela é um conjunto de elementos persuasivos. Então a copy ela pode ser texto com vídeo, a copy pode ser somente um vídeo e esse texto persuasivo, essa escrita persuasiva através de um discurso de vendas no vídeo. A copy pode ser uma associação de uma imagem que remete a uma emoção determinada com texto de convencimento e assim por diante. Tem vários formatos. O que eu quero que você entenda é que existe uma estrutura por trás disso. E essa estrutura, é o que eu sempre digo, o que eu vou te falar aqui é simples de entender. Na execução é que isso vai pegar. Então, a base da copy é a grande ideia. Grande ideia é o que você quer transmitir. Qual que é a mensagem que você quer transmitir através daquela copy. Tendo a referência da grande ideia, aí você começa a pensar no discurso. Então, eu vou trazer alguns exemplos para você. Se esse vídeo fosse uma copy, qual a mensagem, qual a grande ideia que eu colocaria, que eu chamaria a atenção? Como criar copies que convertem. Esse é um tipo de big idea. Mas dependendo do nível de consciência do público que eu estou conversando, a minha big idea ela pode ser mais técnica, sendo mais específica, ou mais ampla e mais abrangente. Vou te dar um exemplo. Uma copy que ela tem o intuito de falar com um público mais aberto, né, que ela tem o interesse de chamar mais atenção. Então eu posso pensar assim, você quer vender mais na internet? Essa é uma copy, né, uma big idea de uma copy, pensando num sentimento um pouco mais amplo, sem ser tão específico. Aí eu posso remeter essa big idea a uma emoção gerenciadora. Sempre uma copy ela vai remeter uma emoção e essa emoção é importante você ser focado nessa emoção, porque é aí que você toca a pessoa. Então vamos lá, você quer vender mais na internet e parar de ficar frustrado com o seu dia a dia? Então a grande ideia está associada à frustração e a big idea ela remete a essa mudança de vida, né? Então vender mais na internet sem ficar tão frustrado. Esse é um exemplo de copy um pouco mais amplo. Agora, quando você está falando com uma audiência mais qualificada, que entende mais o que está falando, que entende mais o que está fazendo, aí você pode ser um pouquinho mais específico. Pare agora de usar gatilhos mentais para estruturar suas copies. Essa é uma big idea um pouco mais específica, também remetendo a uma emoção de frustração, que está associada a um termo mais técnico das copies.
Então, essa é a diferença. Quando você constrói uma copy, você tem que entender o nível de qualificação da sua audiência, porque aí você vai entender qual conexão você quer estabelecer. E qual a estrutura de copy que eu vou te sugerir aqui? Ninguém gosta de sugerir estrutura de copy, porque fala que fica muito engessado e que a copy ela tem que ser um pouco mais livre e que você tem que usar muito bom senso. Eu uso o AIDA e ponto final. É a melhor estrutura que eu conheço para copy. Atenção, interesse, desejo e ação. Dentro disso você pode viajar, você pode usar diversos elementos. Agora, o que faz muito sentido estabelecer dentro dessa copy são os gatilhos mentais. E eu vou te explicar aí como fazer isso. Gatilhos mentais é um termo batido demais quando a gente fala do digital. Se você conhece marketing, tenho certeza que você já ouviu, que você sabe e está cansado de ouvir. Mas para quem nunca ouviu, gatilhos mentais são estratégias, são gatilhos de ação. Gatilhos que fazem as pessoas agirem a partir de uma ideia que você tenha, né? O Cialdini, que é o cara que descobriu esse modelo dos gatilhos mentais e divulgou isso para o mundo, ele estabelece que existem 6 gatilhos mentais e mais recentemente o 7º gatilho mental, que é o gatilho da unidade, através do qual você consegue incorporar esses gatilhos em algo que você escreva, que você fale, para estimular as pessoas a agirem. Tá? Os 6 gatilhos mentais básicos que ele coloca ali é o gatilho da reciprocidade, urgência, escassez, autoridade, da coerência, compromisso e coerência, e o último é a prova social, que é quando você tem a prova de que alguém fez uma ação, isso reforça você a agir também, já que o ser humano é um ser sociável, né? Um ser de grupo. Então, pensando, esses gatilhos eles são incorporados muito na internet, na parte digital, através de um exemplo bem recente, né? A questão de tirar as curtidas do Instagram, porque as curtidas do Instagram geravam uma prova social. Isso estimulava as pessoas a agirem, mas também gerava essa questão da comparação. Então, existem esses gatilhos em tudo que é feito na internet. E nas copies é a mesma coisa. Então, quando você vai construir uma copy, você vai construir um texto persuasivo, indo para essa linha do AIDA, sempre pensa que você está falando com uma pessoa. Esquece redação publicitária. Esquece isso. Imagina que você está numa conversa. O papel da copy é que quando a pessoa estiver lendo aquela copy, ou ela estiver assistindo aquela copy, ela consiga ouvir a voz dentro da cabeça dela. Ela consiga, é como se ela realmente estivesse numa conversa. Então, tem que ser algo realmente muito fluido e muito natural. Por isso que a copy ela não fica muito presa à maneira tradicional de falar português. Às vezes acaba usando até algumas expressões para dar essa conotação um pouco mais falada, um pouco mais... a história do coloquial, né? A pessoa tem que ler e imaginar alguém falando. A pessoa tem que ver, imaginar que está falando com ela. Tem que ser muito tranquilo isso daí, essa percepção. Ao invés de ficar muito técnico, muito robotizado, essa não é a melhor linha de copy. Então, pensando nessa estrutura dessa copy mais fluida, você tem um AIDA. Então, a primeira coisa que você vai pensar, como é que eu estabeleço momentos de atenção? Para estabelecer momentos de atenção, você pode pensar em um gatilho mental logo de cara. Então, eu posso trabalhar, por exemplo, antecipação, que é a ideia de que tem um lugar ou tem um momento em que a pessoa quer estar, então eu coloco isso numa frase, num argumento, ou eu coloco isso em alguma coisa que eu queira fazer para que isso pare e chame a atenção dela. Ao mesmo tempo, eu estou pensando em estabelecer um rapport, estabelecer uma conexão. Então, se eu crio essa atenção inicial, o segundo passo é eu começar a fomentar o interesse. Por exemplo, pensando no qualquer segmento, você já imaginou ter determinada coisa ao invés de passar por determinada situação? Você sabia que isso é possível? E é cada vez mais fácil você alcançar esse tipo de resultado pensando nesse elemento e nesse elemento? Então, eu pensei numa estrutura simples aqui em que eu coloquei a atenção e eu conectei com o interesse. E aí, esse interesse faz com que a pessoa tenha desejo em continuar lendo. E aí você conecta esse desejo com o desejo de tomar uma determinada ação. Então, todos os pontos estão conectados. E eu posso, pensando em como colocar gatilhos mentais em cada um deles. Por exemplo, questão do interesse, eu posso usar muito a questão posso trabalhar muito a prova social. Porque quando eu trago dados de pessoas que tiveram resultado, eu gero interesse. Pô, mas se tem pessoas que já tiveram esse resultado aqui, fica muito mais fácil eu pensar que eu posso ter também. Então isso gera mais interesse. Desejo, eu posso usar muito também a questão da urgência. Quando eu começo a dizer que o prazo é limitado, o tempo é limitado, não é para todo mundo, isso aumenta o desejo, a escassez tende a aumentar o desejo. E a ação está muito associada ao estímulo que você faz a pessoa ter, a partir da redução do nível de ansiedade. Então sempre leve em conta que o modelo base de uma copy, você pode seguir o AIDA, mas pensa que é uma conversa.
E essa conversa você tem que pensar que você realmente está falando com uma pessoa. Por isso que é tão importante você trazer essas questões de persona. Para você fazer uma copy que realmente faça sentido, você tem que saber com quem você está falando, para quem você está falando, porque ali você conhece nível de interesse, nível de consciência, qual o momento mais adequado, e com isso você consegue estabelecer a conexão e conduzir esse processo para a pessoa agir e tomar uma ação. Agora, como é que eu valido isso? Como é que eu sei que a minha copy realmente fez sentido? Como é que eu sei que a minha copy ela está no caminho certo? Testando. É o que eu sempre falo. Não existe bala de prata quando a gente fala de digital. Você tem que testar. E você pode testar isso desde uma abordagem simples, em que você pode testar realmente você, a sua copy, pegar e abordar um cliente com um perfil, que eu acredito que é um processo extremamente válido, porque ali você consegue entender o tom da conversa que você tem que ter para gerar determinado estímulo, até você ter uma base de teste, uma base pequena, em que você possa testar essa abordagem, levando em conta algumas ações que você quer estimular. Então, por exemplo, um determinado clique, uma determinada conversão. Com isso você consegue entender o que gera mais estímulo. E a ideia da copy é justamente isso, é você lapidar esses estímulos. Mas lembre de uma coisa, a gente está falando de uma mídia que hoje está cada vez mais viva e cada vez mais intensa. É um erro a gente achar que escrita não converte no digital. Converte sim, e converte bastante, porque a escrita é um momento único, subjetivo, que quando você consegue estabelecer um rapport de atenção com a pessoa, o nível de subjetividade dela, o foco que ela tem ali em estar lendo aquele conteúdo, faz com que ela tenha maior intensidade para tomar uma determinada ação. Você consegue realmente parar, fazer a pessoa parar para te ouvir. Mas você tem que levar em conta também que a gente tem muitos elementos hoje que podem fazer a vez de uma copy trabalhando estímulos muito mais rápidos, que é a questão do video marketing. Então o video marketing consegue trazer à tona alguns anseios, algumas questões emocionais que fazem a pessoa agir. O que você vai levar em conta? Qual canal você está utilizando, qual o momento da sua persona e o que faz sentido para o seu negócio. E aí, gostou desse vídeo? Se você tiver dificuldade de escrever suas copies, lembra sempre que é uma conversa com uma pessoa. É como se fosse um vendedor estabelecendo uma conexão, querendo realmente gerar valor para esse cliente. Isso gera rapport, isso gera conversão.